Now, if you believe you can move the highest mountains across the... Olá, seja bem-vindo ao nosso Pod Start Time, que está apenas começando. E esse é o seu podcast de desenvolvimento. E para falar aqui sobre o desenvolvimento, hoje nós estamos com um tema super top. Quem aí não teve um passado sofrido e que de alguma forma te gerou dor? Você já teve? Pois é, eu também já tive. E às vezes esses momentos fazem com que a gente paralisa, faz com que a gente não consegue dar sequência na nossa vida atual. Para isso, nós temos aqui um convidado de honra que vai estar falando sobre o tema ressignificando o passado que te gerou dor. Para isso eu quero convidar o meu amigo Pedro. Seja bem-vindo, Pedro Alexandrino. Muito obrigado, Miriam. Se apresente, por favor, se sinta em casa, que você já está em casa mesmo, né? Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso. Do podcast. E assim, meu nome é Pedro Alexandrino. Eu comecei a trabalhar com isso, a estudar a ressignificação, a arte de ressignificar, devido a uma formação que eu fiz, que era hipnose clínica e programação neurolinguística. E desde então, através do meu trabalho e dessa paixão pelo estudo da ressignificação, da mente humana, eu consigo ajudar as pessoas a ressignificar tudo aquilo que causa, de certa forma, uma dor emocional na pessoa. Sim. E é muita pessoa, né, Pedro? É muita gente, né? Que teve um passado complicado. E às vezes tem pessoas também que tem algo e não sabe o que é, né? Qual que é a raiz daquela dor emocional. E o que eu percebi hoje em dia, Miriam, é que tem muitas pessoas que acham que se elas têm certa dor emocional, certo bloqueio, elas acham que tem que morrer com aquilo. É verdade. Elas não têm conhecimento de que existem ferramentas para que mude isso aí, vire essa chave. Então, às vezes a pessoa está tão bloqueada que nem sabe para onde que vai, não sabe se tem uma saída para aquilo e acha que vai morrer com aquilo. É interessante porque tem pessoas que isso também vai da criação, por não ter tanta orientação, e a gente sabe que é diferente. Os tempos atuais têm muitas ferramentas que ajudam as pessoas a evoluir, né? A de alguma forma ressignificar aquele momento que gerou dor. E tem pessoas também, você acha que também algumas pessoas não procuram esse tipo de profissional ou esse tipo de trabalho, de terapia, digamos assim, por causa de orgulho ou porque... O que você pensa? Você consegue ver dentro da sua área nesse sentido? Sim. Também tem esse caso da pessoa ser orgulhosa, eu mesmo resolvo e tal. Ou eu não preciso, tá com um problemão, mas... São crenças limitantes. Não existe crença ruim ou crença boa. Existe crença que limita e crença que não limita a pessoa. É exatamente isso. Nesse aspecto, ou seja, é uma crença que a pessoa tem que não permita que ela procure um profissional. Isso é uma crença limitante. Sim. Ou seja, tem crenças e pronto, e tem essa questão do orgulho. E tem pessoas mesmo que é como se vivesse no automático e não preocupasse com isso. Pensa que não tem solução. Só sofre a dor e não procura uma solução para aquilo. É interessante mesmo, porque até tem pessoas que não procuram, Pedro, eu imagino, porque é desconhecido. É desconhecido. Né? Desconhecido e também tem pessoas que conhecem isso, mas tem algumas, digamos assim, objeções. Ou seja, a pessoa fala assim, será? No nosso meio cristão tem muita gente. Com certeza. Será que isso aí é de Deus? Será que isso aí pode? Será que é pecado? Será que não é? Então, assim... É muito importante ter podcasts como esse, que trata de inteligência emocional, que trata de ferramentas de ressignificação, tem a ver com esses assuntos, porque vai chegar na pessoa, ela vai ter o conhecimento e vai quebrar essa objeção e a pessoa, realmente, possa procurar um profissional, né? Ok. E assim, Miriam, eu acho tão triste, e eu não sei se acontece com você sim, mas provavelmente sim, trabalha com inteligência emocional também, comportamental. Eu paro para conversar com a pessoa, 5 minutos de conversa, eu sei mais a vida da pessoa do que ela própria. Ou seja, hoje existe uma certa ignorância no sentido da pessoa não saber nem a própria dor. É verdade. Está só sofrendo aquilo, e não sabe qual que é a dor, não sabe a causa, né? Qual que é a causa, e acaba por ficar com aquela dor ali até morrer. É verdade, porque... Por exemplo, né, comportamentos. Quando as pessoas chegam até a gente para ver uma gestão comportamental, o que se passa com ela, por que ela tem aquele comportamento. Na verdade, ela não chega procurando uma solução. Ela já chega expondo assim, porque eu sou assim. Exato. E não imagina que por trás de eu ser assim,
né? Tem uma causa, teve uma causa. algo teve uma emoção que foi gerada lá atrás para que ela desenvolvesse esse sentimento e viesse ser lançado para o comportamento. E o que é interessante é que as pessoas realmente não se conhecem muito bem, né? Então elas já acostumaram com aquele ciclo de comportamento, de pensamento, de sentimento, e só vai se afundando, né, Pedro? Só vai se afundando, Mira, porque, querendo ou não, a vida, ela acontece de uma forma cíclica. Ou seja, acontece isso, aí passa um tempo, vai acontecer de novo, acontece É verdade. E assim, por exemplo, uma crença que está instalada a nível consciente ou inconsciente da pessoa, aquilo é autorrealizável, ou seja, a pessoa chega pra gente e fala, eu sou assim, eu sou assim. Ou seja, ela acredita que ela é assim. Ela crê, Então, é aquilo, pronto, ela tá falando, olha, eu sou assim e pronto. Tá programado pra acontecer aquilo, então vai acontecendo de forma cíclica. Sim. E pronto. A gente tá aí pra ajudar É as verdade. pessoas a ressignificar. Ainda bem. É Ainda verdade. bem, graças a Deus. É interessante que vocês que estão assistindo aí entendam que nós todos passamos por um momento de dor, um momento que foi traumático para nós. Só que o primeiro passo em rumo à mudança de comportamento, né, Pedro? A querer gerar mudança faz todo o diferencial. Faz. Porque a pessoa mesmo tem que querer. Tem que querer. Né? Porque nós temos as ferramentas. No seu caso, você tem as ferramentas. Sim. Consegue ajudar o paciente. Mas se ele não querer... E como funciona essa questão? Do paciente ir até seu consultório, né? No caso, para uma sessão. E ele não está totalmente aberto para aquele desenvolvimento. Funciona da mesma forma ou não? Miriam, sendo bem sincero com você, assim, a gente, na primeira sessão do meu tratamento, da terapia, tem a sessão, o nome da primeira sessão é de anamnese, onde a gente tem toda aquela recolha de dados, a gente vai entender o problema da pessoa. E assim, eu pergunto para a pessoa, olha, de 0 a 10, quanto você acredita ou quanto você quer? Sim. Se a pessoa responde, 5, eu já falo, olha, desculpa, então a gente vai marcar uma próxima sessão, quando essa nota estiver um pouco mais alta, a gente pode tratar. Porque, assim, se a pessoa não querer, não faz sentido. Não tem como. Não faz. Então, assim, a pessoa tem que querer. Isso para mim, é o primeiro e um grande passo. A pessoa Com querer certeza. trabalhar isso. Pelo menos 80%, né? Pelo menos um 8, um 9, aí sim. É verdade. E assim, geralmente, é tão interessante que geralmente quando a pessoa fala assim, não, 8, 9 ou 10, não, 10, eu quero mudar, Sim. É mais eficaz e mais eficiente o tratamento. É assim, é certeiro. Pois, porque faz do limão uma limonada, né? Exatamente. Porque quando a gente quer as coisas, facilita, né? Exato. Com que as coisas aconteçam, né? Sim. Pedro, então vamos falar um pouquinho aí sobre ressignificar o passado. Como isso funciona? Por exemplo, chega uma pessoa que tem vários traumas, pessoas que às vezes pensam, não tem solução, não vou conseguir ressignificar, mas eu quero. Então, como funciona isso? Me explica pra gente aí na prática. Miriam, assim, a gente tem várias ferramentas dentro da hipnose clínica, da programação neurolinguística. Sim. Agora eu tô falando esses dois nomes, mas assim, é polêmico isso, mas... polêmico. É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, praticamente. A gente que trabalha com isso sabe que é a mesma coisa. Até algumas ferramentas, tá? Vamos lá. Pra gente entender como que é formado o trauma, o bloqueio emocional, a gente tem que entender isso para depois ressignificar. Existe uma cena que chama epistemologia da programação neurolinguística, ou mais conhecido como black box da PNL. Como funciona? Por exemplo, tem os inputs, que são o VACOG, que é visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Esses são os 5 sentidos que a pessoa recebe o input do exterior. Ou seja, quando ele recebe esses inputs, há ali uma transformação neuroquímica e depois o output. O output é a saída, é o comportamento, é as ações, é os resultados. Então, ou seja, para a gente ressignificar algum trauma, algum bloqueio, algum tipo de comportamento, nós temos que alterar ou o sistema de crença da pessoa, ou então essa interpretação visual, auditiva, sinestésica, olfativa ou gustativa. Funciona assim. E a gente utiliza algumas técnicas para encontrar esse VAC, que é o principal que causa aquilo, e a gente fala assim, olha, vamos mudar isso aqui, a perspectiva, vamos dar um novo significado. Sim, o VAC, no caso, é aquele sentimento que a pessoa teve no momento que viveu aquilo. Sim, por exemplo, a gente fala que é uma imagem. Sim. Por exemplo, uma paciente me procura e fala assim, olha,
Eu tenho... um exemplo seu. Eu tenho medo Sim, de altura. de altura. Então, eu falo assim pra você. Qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando fala de medo de altura? Aí vem eu na frente do penhasco, bem alto, sem nenhuma proteção. Exato. E realmente, sem nenhuma proteção que eu tenho medo. Até aquela cena da varanda. Tem a também cena sem- da sem varanda, proteção. isso. Então, assim, isso é um VAC, é uma experiência ou uma representação que você tem. Isso é que representa o seu medo da altura. Isto. Então, a gente vai alterar o sistema de crença em relação a isso, ou então muda mesmo a representação. Sim. Porque no caso é interessante, né? O que eu estava até te dizendo é que, para mim, em questão ao medo de altura, por exemplo, tô num apartamento que ele tá todo cercado, a varanda tá tudo, sabe, com cercado ali, com o murinho até mais alto, ou então metade é vidro, metade é murinho. Ok. Mas se o murinho já for mais baixinho e lá embaixo eu olhar assim, tipo assim, um nono andar, né? Sim, Já me dá uma agonia, assim, sabe? Me dá um nervoso. sim. Então, eu não consigo perceber, por exemplo. Então, se eu chego num lugar que não tem nenhuma proteção e eu vou olhar lá embaixo, já não chego. Já não vai, né? Como fala, aquelas coisas que as pessoas vai na piscina. Como fala, gente? Me ajuda aí, produção. Quando vocês vão pular daquele... O Fábio que sabe. Trampolim. Mas tem outro que eu acho que é uma prancha que fala. O Fábio salta daquilo a metros de altura. Sério. E eu Não consegue, nunca... né? Primeiro que eu não sei nadar. Eu não sou bobo, mas mesmo que eu soubesse, eu não sou mulher suficiente Não, para saltar daquilo. Aquilo é muito alto Sim. e me causa pânico, porque ele vai pular e vai se jogar ali para uma piscina. Eu não sou capaz disso. Então, tem alguma coisa Sim. que me causou na infância ou algum momento da minha vida que fez com que eu tivesse essa sensação, por exemplo, de chegar, olhar e já sentir aquele pânico. Sim. Eu não sei se você já viu, tem uns vídeos na internet de pessoas andando assim em apartamento altíssimo. Vocês já viram? Na beirada, assim, né? Isto, nossa, Pedro, só de ver aquilo me dá uma agonia. Você já teve alguma experiência na infância de ver alguém caindo de altura, alguma coisa assim? Porque, pela leitura que eu fiz, você é uma pessoa visual. Sim, Então, nesse VAC, muito provavelmente deve ter uma lembrança ou alguma memória visual. falando assim agora eu não consigo lembrar. Mas pode ser que eu ainda lembre, Mas né? aí é que tá. Através de algumas ferramentas, não só do medo de altura, mas qualquer outro problema, qualquer fobia, que é o excesso Sim. do medo, a gente consegue identificar, porque às vezes está a nível inconsciente, que Pois. é as memórias a longo prazo. Às vezes a pessoa nem sabe o que se passou, porque está lá no consciente, ela não consegue acessar Não aquilo. consegue, sim. E através, por exemplo, da timeline, que é da Sim. programação neurolinguística, a gente vai andando ali na linha do tempo Que top. e consegue encontrar isso, a nível consciente ou inconsciente. Ah, então quando você fizer uma sessão comigo, A eu gente já vai sei descobrir isso. que você vai descobrir o Yeah. que é isso. Porque realmente, como eu disse, de avião não tem problema nenhum, Sim. de andar de avião não me impede. Mas realmente é uma questão que eu gostaria de descobrir, quero Boa, descobrir. Vamos descobrir Conto isso. com você Sim, para sim, isso. com certeza. Ô, Pedro, então falando então, a reprogramação então é fazer com que a pessoa volte novamente, como você disse, que era uma regressão que você disse, né? Regressão. Essa questão, como funciona? Vamos lá pela linha do tempo da PNL. Uhum. Lembrando, gente, regressão hoje é um tema assim muito místico, digamos Místico, assim, sim. né? Faz regressão Faz de idade, regressão, regressão pois. de memória. Tem gente que fala Tem nada a ver com o que as pessoas pensam, vidas viu? passadas. Ih, Não, nada a ver, gente. isso é de uma forma clínica e científica. Uhum. Regredir, regressão, regredir, voltar para trás. Ou Isso. seja, por exemplo, a Timeline, que é uma ferramenta fantástica desenvolvida pelo Ted James. Sim. Então, ele fez assim, olha, ele fala para o paciente, olha, imagine uma linha na sua frente que representa seu passado, e a Uhum. outra seu futuro. Sim. Isso é na prática já, tá? E ele fala assim, olha, dá um passo para frente e você vai entrar nessa timeline, nessa linha do tempo. A pessoa Sim. entra. E tudo isso não é energético, não é espiritual, não. Sim. É imaginação. 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 E só uma pergunta dentro disso, antes Ok. que eu me esqueça. Então, por exemplo, para você fazer isso com o paciente vai estar no seu consultório, isso tudo vem aqui. Exato. Você vai fazer com que esse paciente leve um nível aí de concentração tranquilo, através de técnicas falando, Sim, e esse paciente vai, com a imaginação dele, imaginar. exatamente. Ok. Exatamente. A gente trabalha muito com a questão do relaxamento. Uhum. E quando a pessoa relaxa, a frequência cerebral abaixa um pouco. Top. Aí a pessoa já volta o foco todo para dentro Sim. dela. Então, assim, para acessar as memórias é muito fácil. Sim. Então, assim, não precisa de um nível
muito profundo, tá? Uhum. Então a pessoa, ela é como se fosse imergida ali naquela linha Sim. do tempo. Tudo na imaginação, tá, gente? Ela não vai sair voando. Ela vai sair andando, não, tá, Não, gente? É isso que eu tô falando. Tem gente aí pensando, vou criar uma linha de imaginação, vou sair Não, andando. Não, não. tudo lá, de E boa. assim, então a gente vai usando, é como se fosse uma metáfora, Uhum. tá? Ela vai ali na linha do tempo, ou ela pode estar sentada também, e eu posso falar assim, olha, agora você imagina que você está na linha do tempo, eu uso a metáfora do trem, já fiz com a minha irmã, né, velho? Por exemplo, aqui, eu tô sentadinha, relaxada. Isso, relaxa, vamos lá. agora você vai entrar num trem que vai... De olho aberto ou fechado? Olho fechado, você Sim. vai representar o seu passado, e a cada estação que você passar, vai ser uma memória que precisa ser trabalhada. Assim, a gente vai usando o poder da linguagem para Sim. alterar a realidade da pessoa. Então, assim, o exemplo da timeline, que é o mais comum, a gente fala assim, ó, a cada passo que você der, você vai andar um ano para trás, um dia, Uau, um que mês, top. uma hora, porque cada pessoa tem uma interpretação de tempo, tempo, pessoal. Então, assim, a pessoa vai andando, essa questão do passo não tem nada a ver com o que a pessoa vai imaginar ou vai sentir. Uhum. O passo, lembrando que é uma metáfora, Sim. só para a pessoa, só para a mente dela entender, olha, cada passo que eu dou, eu acesso uma memória. Então, pronto. Eu vou deixar o cliente em pé e fala assim, olha, para onde, se tivesse uma timeline, uma linha do tempo, para onde que seria o passado? Aí ele fala assim, o passado seria para ali. E para onde que é o futuro? O futuro é para ali. E aí eu já falo, o presente é onde você está agora. Então eu falo assim, olha, dá um passo para frente e você vai entrar na sua linha do tempo. Uhum. E tudo isso a pessoa dá um passo e a imaginação dela é como se aquele passo fosse um gatilho para ela Claro. começar a prestar atenção nas memórias. Sim. Então ela emerge, ela vai para dentro ali de si mesmo, tá? E eu falo assim, olha, a cada passo que você der, você vai acessar uma memória, seja ela boa ou ruim. E as memórias que precisam ser trabalhadas vão surgir. Sim. Então, assim, é tudo da imaginação. E a cada passo que a pessoa dá, aquele passo pode representar um dia, Sim. 10 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3. E porque a pessoa tem uma percepção pessoal de tempo. De tempo, Cada sim. um interpreta o tempo de uma certa forma. Então, assim, eu não controlo esse tempo. A pessoa vai caminhando, dando esses passos. E é tão engraçado que, assim, a pessoa vai dando os passos, ela acessa memórias boas Uhum. e, pronto, a gente consegue pegar esse estado emocional que ela tá no momento da memória boa e reforçar esse estado. Sim. Então, validar mais ainda aquele estado. Quando ela acessa uma memória ruim, nós pegamos, aí ele para e a gente começa a dar sugestões diretas, que é uma das ferramentas também. Sim. A É um tipo sugestão- de comando, né? Um tipo de comando. pra... E assim, como a pessoa tá tão imergida naquela memória, Sim. a gente consegue uma cena que é uma conexão subcortical, ou seja, já vai direto no subconsciente da Que pessoa. top. Então a gente fala assim, olha, aconteceu isso, mas talvez você pode ver isso de uma perspectiva diferente. Aham. E o que você acha de liberar o perdão para tal pessoa que está nessa cena? Sim. Então a gente vai trocando aquela ideia, dando algumas sugestões diretas, Uhum. e a pessoa ressignifica. E ela continua em direção ao passado. Sim. E assim, cada passo, cada memória, cada ressignificação, a pessoa chega lá até os 0 anos de idade. Nossa, que legal. Depois volta de novo, vai voltando. E a memória que precisa precisa de um reforço no trabalho, a gente ressignifica mais ainda. Sim. E até ela chegar no presente. Interessante o que você tá falando aí. E deixa eu só... vou pedir para você me esclarecer uma coisa. Você falou Ok. que tem que ter um espaço físico, né? Uhum. Para atender esse paciente. E esse paciente vai dar passos mesmo. Exatamente. Sem ser na imaginação. Não. Ele vai criar uma linha imaginária ali dentro do seu consultório, Exatamente. Sim. Na mente dele, eu pergunto, olha, cria uma linha imaginária, Uhum. para onde que é o seu passado, para onde é o seu futuro, e vai dar o passo mesmo físico, no sentido Sim. literal, ele dá o passo, e a cada passo, dá um comando Vai. para a mente, e fala assim, a cada passo é cada tempo, cada Sim. espaço de tempo. Sim. Então é isso. Que legal. E depois, tipo, para fazer essa regressão total, chega um momento que esse paciente senta, relaxa, e você já começa só a trabalhar com a imaginação dele, ou fica mesmo nessa questão aí? Você fala assim, depois que acaba essa timeline? Depois que acaba Depois que essa... acaba, acabou. Problema resolvido. Sim. Depois que ele volta pro presente, Uhum. metaforicamente falando, ele vai, faz a regressão através da imaginação, conserta, entre aspas, ressignifica Ressignifica o que todas foi as mal. memórias Uhum. que foram más e relembra todas que foram boas. Que legal. Então, quando ele chega no presente,
A gente pode fazer também uma técnica que a gente já encaixa muito bem, que é a ponte ao futuro. Sim. É a mesma coisa como ela foi na imaginação. Pro Sim, passado, a gente pode falar agora, você está entrando na linha do... Pronto, esse ponto agora, pra frente é o seu futuro. Uau. Então, assim, não tem como ver como é que vai ser o futuro da pessoa. Se não vê o passado. Exatamente, mas assim, não tem como eu falar assim, Nital dá, você tem 20 anos. Sim. Com 25 você vai ser isso, não tem como. Não tem como. Só que assim, nós temos como identificar como que vai ser o futuro de acordo com a mentalidade que ela tá no presente. Uau. Ou seja, ela tem tal mentalidade, então vamos ver como é que vai ser lá na frente com essa mentalidade. Então a gente faz a ponte ao futuro. E a pessoa, ela se vê no futuro bem. Sim. Ou se ela não se vê bem no futuro, a gente volta ao passado e ressignifica. Porque tem alguma coisa para ser trabalhada. É basicamente isso. Gente, que legal. Quanta gente não precisa disso, hein, gente? Exato. Eu mesmo já preciso, eu tenho que falar. Viu? Pronto, isso é uma técnica mais avançada da PNL, da Programação Neurolinguística. É uma técnica que é, assim, pra mim a melhor. Sim, é mesmo faz top. como se fosse uma revisão inteira do passado. E consegue fazer isso em quantas sessões? Como funciona? Uma Tem sessão. uma sessão Uma só? sessão. Só uma Olha, sessão. que interessante. Mas é qualquer paciente ou varia da condição do paciente? Condição em termos de quê? De idade? Em termos, tipo, do paciente de aceitação. Ok. De aceitação, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa procura um tratamento, mas dentro dela mesmo não tá bem, tipo assim, resolvida com isso. Eu creio. Assim, isso tudo a gente já trata na primeira sessão, que é a anamnese. Antes de fazer usar a ferramenta, a gente já analisa isso tudo, já explica. O paciente está pronto para ir Exato. direto para... Ah, entendi. Se não estiver pronto, a gente consegue quebrar as objeções, porque muita gente chega com medo. Sim. Sinceramente. Olha, tem... Diz aí, qual é o medo? Assim, Vamos ver se é o muito- mesmo que eu tinha antes de conhecer a profissão dele. É muito curioso, porque às vezes a pessoa, por exemplo, acha que vai entrar numa timeline e não vai voltar mais. Então isso não existe, é porque é a mesma coisa que você tá imaginando é só imaginação. Só imaginação. Não tem nada além disso. Então assim, a pessoa tem medo de, sei lá, de ver coisa que não quer. Como que vai ver coisa que não quer se... E tem medo também de ser hipnotizada. Pois, Você acha que esse medo é devido aos filmes que a gente assiste, às crenças que vêm sendo impostas em relação, não exatamente o que você faz, porque não tem nada a ver, Sim. o que a gente aprende lá fora nos filmes e tal, Sim. né? Que é aquela pedrinha fazendo É, ali, o falando aquelas pêndulo. palavras mágicas, não tem nada a ver com isso, gente. Isso Sim. aqui é ciência. eu né? acho que, Miriam, devido a essa questão da, digamos assim, a hipnose de palco, que é de Sim, entretenimento, que os mágicos tem, lá. funciona, tá? Aham. Isso funciona, por exemplo, você hipnotiza a pessoa e fala assim, olha, essa cebola aqui agora é uma maçã. A pessoa Vai comer, pessoa tá bom? come, não chora nem nada. Sério? É normal. Sim. Então, assim, devido a essas pessoas também más intencionadas, Aham. que usam de hipnose, usam essas coisas para fazer o mal, digamos assim, então isso gerou uma certa objeção nas pessoas. Sim. A pessoa já chega assim meio com o pé atrás. Tem umas crenças também que não tem nada a ver, né? Tem umas crenças também. Então, assim, essas crenças, essas objeções atrapalham muito o paciente. procedimento. Sim. Então, ou seja, na primeira sessão a gente analisa isso tudo, vê se ele está em condições, quebra as objeções, as crenças, ele já entra na técnica preparado para ressignificar. Top. É top. Top mesmo. Gente, Pedro, vou te perguntar uma coisa aqui, né? Se fosse para você definir hoje, assim, falar em algumas palavras, simplificar para o povo aí de casa, o que é terapia? Vamos lá, terapia. A terapia, para mim, é como se fosse uma ferramenta. Uhum. No caso, eu trabalho com a PNL, então vou explicar na perspectiva da PNL. A terapia da programação neurolinguística é uma coisa que devia andar lado a lado com a pessoa. É como se fosse uma ferramenta, vamos dizer assim. Sim. Uma ferramenta que a pessoa sempre tem que ter acesso e sempre tem que praticar. Devido a algum problema que ela já tem para resolver ou devido a alguma prevenção que ela tem que ter para não ter um certo tipo de problema. Então, é uma coisa que tem que andar lado a lado. Então, a terapia é algo que é necessário para o ser humano. É necessário. Para a evolução fundamental. do ser humano, digamos assim. Exatamente. Né? Exato. Nossa, muito incrível. Mira, eu costumo também até usar uma base bíblica. Que, Top. assim, Paulo, ele escreve, se eu não me engano, Romanos 12, 2, que é assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação
da sua mente para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Ou seja, renovação, trocar pelo melhor. Então, Exatamente. assim, tem que ter, se você for olhar na Bíblia, tem que ter essa ressignificação Tem que para ter. que a gente possa experimentar essa boa vontade e perfeita e agradável de Deus. Eu acho interessante o que você está falando, porque a gente que é cristão, temos plena consciência disso, pelo menos nós. Sim. Infelizmente, não é a realidade, porque nós temos que lidar com pessoas que não entendem dessas profissões, nem da sua, nem da minha. No entanto, tudo que a gente estuda e o que a gente faz é no sentido de estar ajudando as pessoas Exato. a avançar com aquilo que já fez mal, tentar, né, de alguma forma ajudar ela a superar isso. Sim. E isso é interessante porque a própria Bíblia mesmo diz que os planos de Deus são maiores do que Exato. os nossos. Exato. Então, se os planos de Deus são maiores, nós precisamos estar prontos para viver esse plano. Sim, com né? certeza. E quanto mais preparados, quanto mais a gente ressignificar coisas que não faz sentido estar dentro de nós, Sim. faz todo diferencial na nossa vida, Muito, né? muito. Pois. Sim, e isso influencia muito, muito, muito na vida cristã e fora Sim. da vida cristã, né? Questão da gente ter uma fé firme. Hoje em dia eu vejo as pessoas, ela têm uma fé muito pueril, muito, Sim. digamos assim, muito infantil, Uhum. devido a bloqueios emocionais. Sim. É uma fé muito dependente de uma liderança. Sim. Assim, é até um assunto polêmico. Eita! Às vezes, É verdade. Às vezes, alguns líderes, eles querem mesmo que os fiéis, eles tenham essa certa dependência, Sim. né? Uhum. Então, assim, é necessário. É necessário que desenvolva. Eu entendo o que você está certeza. falando. Existem muito bloqueio na área de desenvolvimento. Entretanto, nós cristãos deveríamos ser as pessoas que querem mais desenvolver. Exatamente. Até para nós entender melhor a palavra de Deus, Sim. para nós conseguir ganhar almas, né, através da palavra de Exato. Deus e através do nosso comportamento, Exato. porque a pessoa olha geralmente assim, não significa que nós não passamos por batalhas, por lutas e também ficamos doentes, emocionalmente falando. Nós passamos pelas mesmas batalhas que outras pessoas. Só que nós temos que ter algum diferencial, Com certeza. porque senão também não faz sentido. Não faz sentido. E é uma tecla que eu bato muito, Miriam. Por exemplo, às vezes nós, e líderes também, acha que às vezes a gente começa a trabalhar com terapia, a programação neurolinguística. Assim, acha que a gente tá Não estão pegando... querendo falar mal de ninguém, tá, gente? Meu papo aqui tá muito bom, nós não podemos deixar de falar, Não porque pode. você que tá em casa, se você trabalha ou na área que o Pedro trabalha, ou na área que eu trabalho também, você já enfrentou esse desafio, tá bom? Então, isso é pra você também, pra você ficar ligadinho aí. Sim. E pronto, a gente acha que isso a gente está copiando as coisas mundanas. Sim, E assim, eu bato muito na tecla que nós somos originais. A Bíblia é original. com A certeza. Bíblia é um livro científico, filosófico, teológico. Uhum, Então, assim, tudo nós conseguimos encontrar base bíblica. exatamente. Como eu citei, que Paulo escreve da renovação da mente. Da Então, mente. isso é a ressignificação. Então, assim, nós temos a base bíblica e muitas vezes as pessoas não veem isso. Não é que eu acho que elas distorcem, né? Ou distorcem. Porque não querem entender o desconhecido, como é o que a gente fala, né? Sim, Porque é inteligente você entender o que você não conhece. exatamente. Ao invés de falar mal de algo que não conhece, tentar entender, para ver se realmente, porque qualquer profissão, Pedro, nós sabemos que tem seus desafios, tem coisas que nós como cristãos vamos acreditar, vamos dar credibilidade, e tem coisas que nós vamos só aprender e falar, não, isso aqui eu posso ser usado de outra forma dentro daquilo que eu creio, porque nós temos princípios. Sim. E um cristão tem princípios bíblicos. Então, se ele escolhe uma profissão como qualquer outra profissão, Sim. só que quando fala de uma profissão que ela mexe com a mente humana, todo mundo treme na base. Sim. A pessoa começa a falar que a gente está querendo mudar a cabeça das Sim, pessoas. Não. Entretanto, isso são ferramentas para ajudar no desenvolvimento. E se Deus nos deu uma mente, nos deu um corpo, é porque ele precisa ser estudado, viu, minha gente? Exatamente. Então, não se feche para o desenvolvimento. Aprenda a se desenvolver, mas também não desvie da palavra de Deus. É aí que está o defeito. Quando você só apega só em técnica e esquece dos seus princípios. Princípios nós temos. Todo cristão tem princípio, né, Pedro? Sim, com certeza. Nós temos aqueles que nossos pais nos ensinou, Exato. temos aqueles que nós adquirimos também pelas nossas próprias experiências.
E é esses princípios que a gente carrega junto com a nossa profissão. Exato. Então, se tem, tipo, vamos falar, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, ela distorce a palavra de Deus, não somos nós que vamos fazer o mesmo, porque nós já temos princípios, né? Com certeza. E, infelizmente, realmente, a gente enfrenta isso mesmo, tá bom? Muito, muito. Mas... E, infelizmente, essas pessoas que pegam e distorcem, queimam o filme de quem tem Queima, o princípio queima. e segue o princípio, Queima. né? Já tem várias histórias e a gente vê isso na internet. Nossa, é muitos casos. É Mas, muita coisa. Sim, mas eu creio que a gente vai ser o precursor disso, né? A gente vai Sim, que Deus nos dê graça. ter muita graça, que nós começamos a mostrar isso através do podcast, de Verdade. vídeos, de palestras. É verdade. Eu creio que Deus sempre nos dá a oportunidade de mostrar. E quem tiver os olhos atentos, coração aberto para ouvir realmente o que Deus está preparando, ele Sim. vai olhar com bons olhos, Com certeza. vai receber com bom coração. Mas infelizmente tem pessoas que já estão com uma visão contaminada, com o Exato. coração também, então não tem como a gente fazer muita coisa. A gente faz aquilo que já está dentro de nós. Exato. E continuamos seguindo, minha gente, porque a gente não pode parar, Não né? pode. Foi dada a largada, agora é só Não quando pode. Deus falar assim, ó, agora já chega. Agora para. É Sim. isso mesmo. Enquanto ele não falar Nossa, gente, que bate-papo, hein? Fantástico, né? Então vamos lá, Pedro, mais um aí. Vamos, algo que a gente queria saber aqui. A psicologia, a pessoa que faz, que tem consulta com psicólogos, essas duas áreas caminham lado a lado, tipo psicologia e PNL, né? A programação neurolinguística, como funciona? É assim, Miriam, hoje em dia, o que eu vejo no mercado são psicólogos, ou eles trabalham com a PNL ou com a hipnose clínica, que é a Sim. mesma coisa, ou então eles fazem parcerias. Sim. Por exemplo, um psicólogo, ele atende a pessoa e fala assim, olha, esse caso aqui é para um hipnoterapeuta. Sim. Então, ele encaminha. Sim. Da mesma forma, um hipnoterapeuta ou um reprogramador mental, ele fala assim, não, isso aqui é para um psicólogo. Então, assim, casa muito bem. Sim. Muito bem. Podem A trabalhar em psicologia simultâneo. com a hipnose clínica, casa muito bem. Yeah. Ai, que interessante. Então, tipo, se eu já sou atendido por um psicólogo, se eu já tenho a minha psicóloga, então eu também posso procurar um hipnoterapeuta. Com certeza. Na maioria das vezes, agora está em ascensão essa questão do psicólogo, ele ter uma formação em hipnose clínica. Às vezes não fala, às vezes não, a maioria das vezes não fala. Não mas, falam, assim, sim. Ele faz o atendimento dele, normal, da psicologia, e coloca a técnica, a ferramenta Sim, a da hipnose ferramenta. e da PNL. Sim. Só que assim, ele não fala, mas usa. Mas Sim. usa, com certeza. E pronto, Sim. eles sabem também da eficiência e da eficácia da ferramenta. Então, eles Sim. usam. Pedro, e como funciona? Outra coisa que a gente estava falando há poucos dias sobre a questão de crianças, né? De traumas, a nível de traumas. Como funciona essa questão? Quando são gerados os traumas? Sim, sim. Por exemplo, até que idade é gerado um trauma numa criança? Uma criança, Isso. ok. Assim, Miriam, do 0 aos 7 anos, tá naquela formação de personalidade. Sim, da Então, identidade. da identidade. Então, a criança, ela vai ser muito suscetível. Falando de uma forma metafórica, Sim. é como se a criança fosse uma antena. Ela capta todos os tipos de sinais, Uau. principalmente da figura de autoridade. Os pais. Sim. É uma tecla que a gente tem que bater muito, porque o pai, a mãe, ele tem um poder enorme nas mãos de fazer, de criar e de educar um super-humano. Sim. Só que às vezes é o contrário que acontece. É, a maioria é das verdade. vezes, né? Então, assim, é a má educação, é uma falta de um abraço, de uma palavra, da demonstração do amor, e isso vai gerando os traumas. E também tem a questão, desculpe te interromper, Sim, sim. do abuso de autoridade. Exatamente. Né, Pedro? Exatamente. Porque, às vezes, porque são pais, abusam da autoridade de ser pais para, às vezes, fazer qualquer mal para o filho, né? Ou Sim. corrigir em excesso, não é o caso para a gente abordar agora, mas ou então achar que porque são pais podem tudo. Tem Sim. essa questão também, né? Sim. Quando uma criança tem um trauma, o que eu gostaria de saber, tipo, qual o caminho mais certo a seguir? Por exemplo, uma criança passou por tal coisa. Vamos falar de um abuso, né? Sim. Uma criança passou por esta situação. E qual é o principal caminho a seguir para que esta criança consiga futuramente ter uma vida de qualidade, ter uma vida de sucesso, desfazer desse trauma, assim, desfazer 100%, eu creio que não sei se é possível em uma criança. É possível? Você fala assim, a criança sofreu um trauma na infância e Isso. agora mais pra frente ela quer tratar isso, né? Isso. Bom, se for identificado logo no início, por exemplo, ok. essa criança pode ter algum tratamento? Como funciona essa Ela questão? pode.
Exatamente. Ela pode ser acompanhada por um psicólogo. Uhum. Não é aconselhável a hipnose clínica até uns 8, 9 anos. Sim. Tá? Por exemplo, eu não atendo crianças Por quê? até essa idade. É contraindicação. Sim. Contraindicação da hipnose clínica. Que é a idade Sim. até os 8, 9 anos. Pessoas que têm epilepsia, essas coisas sim. assim, tem algumas contraindicações também. Uhum. Tá? Então, mas é aconselhável a criança ela ter um acompanhamento terapêutico, não necessariamente da hipnose, tá? Uhum. E de um psicólogo. O acompanhamento terapêutico, como trata nessa área? Tipo, a criança sofreu um trauma e, no caso, como esse acompanhamento é feito? Sim, através de terapias convencionais de conversa, a linguística influencia muito, tá? Através da conversa, conselho, e assim, pronto, e ela já vai formando, ela meio que vai desformando isso, tá? Sim, Não, eu acredito que não é de uma forma tão eficaz, sim, porque, pronto, a hipnose, a programação, ela é mais assertiva, sim. agora, do que uma terapia convencional, mas já é o primeiro passo para começar a ressignificar isso. Sim. A programação, no caso, a PNL, consegue fazer em criança? Tipo, a partir do momento, identificou o trauma, tá passando para o psicólogo, depois vai fazer uma terapia. Sim. E é possível conseguir reprogramar, tentar mudar? Sim, sim. Isso é possível? Na PNL tem algumas técnicas que a gente usa. Pronto, eu não vou fazer uma timeline numa Sim, criança. claro. Mas tem algumas técnicas, por exemplo, do efeito switch, de realocação de emoção. É bem simples também, Sim. através do uso da linguagem, a gente consegue já fazer essa ressignificação. Acompanhar dos pais, normalmente. Exatamente. Geralmente, quando eu vou atender uma pessoa menor de idade, é sempre acompanhado dos pais. E não é, porque às vezes tem coisas que a pessoa não quer falar, porque lembrando que todos os atendimentos é a nível consciente. A pessoa está 100% consciente do que ela está falando, do que ela está ouvindo. Então, assim, às vezes ela está ali no consultório, aconteceu um caso comigo. De uma menina que ela sofria de depressão e tal. E a mãe dela estava lá no sofá. E assim, ela não queria falar. Não falava. A gente usou as técnicas, não foi tão efetivo, tá? Aí eu falei assim, olha senhora, você poderia deixar a sós com ela e tal? E ela saiu e assim, o procedimento correu tudo legal. Sim. Porque a menina tinha problema com a mãe dela. Sim. Então, ou seja, como é que ela ia falar com a mãe dela? Pois. Não tinha como. Então assim, é acompanhado, mas aí até certo ponto que a gente identifica que isso está atrapalhando, a gente pede um tempo a sós e faz o procedimento. Top. E quando é assim também, geralmente vocês gravam, né? Com certeza. Isso tudo, com por certeza. questão de segurança, né? Sim, porque às vezes a pessoa tem pessoas más intencionadas, que pode falar, aconteceu isso e isso. Então, ou seja, a gente deixa tudo gravado, tá? Sim. É como se fosse uma proteção para nós mesmos e para o paciente. Com certeza. Interessante. Muito interessante isso mesmo. Muito interessante que antigamente, né, a gente sofria bullying, só que pra gente não era bullying, né? Por exemplo, gente, não sei vocês aí em casa, eu sempre fui gordinha, então na escola, alguns chamavam de baleia assassina, de botijão de gás. Isso assim, no momento ofendia, mas a gente esquecia daquilo. Cada pessoa tem uma capacidade de lidar com as emoções, né? Mas conheço pessoas que sofreram as mesmas causas e isso gerou um trauma. Fez com que aquilo fosse ativado gatilhos na mente dela e agora tudo que ela faz, ela não consegue mais se ver como uma pessoa magra, ainda que seja. E você podia explicar pra gente como isso funciona? Sim. Na prática aí? Bora, vamos lá, Miriam. Explicando de uma forma neurocientífica, o que acontece? A gente volta lá no VAC, tá? A pessoa passa por uma experiência visual, auditiva, sinestésica. Lembrando que uma dessas três marca mais a pessoa. Sim. Tem pessoas que são visuais, outras auditivas, outras sinestésicas. Pronto, a pessoa passa por uma experiência VAC, ela tem a representação VAC. Quando acontece isso, é como se fosse, trauma instalado com sucesso. Com sucesso. Então, isso vai reverberando ao longo da vida da pessoa. Por mais que hoje ela tenha um corpo saudável, mas a mente ainda tem aquele bloqueio. Você, olha, eu quero, sei lá, perder peso, emagrecer e tal. Não existe, gente. Se algum profissional prometer para vocês, olha, vai perder tanto peso, não existe isso. Nós, como os profissionais da PNL, da hipnose clínica, nós podemos fazer o seguinte, trabalhar no foco em alimentação e no foco em exercício. Nós podemos instalar âncoras, crenças, porque a pessoa acredita que ela não vai emagrecer. Se ela acredita nisso, olha, a crença é autorrealizável, ela não vai. Não vai. Então a gente trabalha nessa questão das crenças,
ela fica bloqueada na mente. Por exemplo, se uma pessoa que passou por esse tipo de problema, ela procura um profissional da programação neurolinguística, hipnose clínica, enfim, Uhum. nós não vamos falar assim, olha, você vai emagrecer tantos quilos, você vai Sim. perder peso. Não, nós vamos trabalhar com a questão de foco em alimentação Uhum. e no foco em questão do treino, do Sim. exercício. A gente pode trabalhar a questão de crença, âncora, Autoconfiança, né? autoconfiança, ok? E a pessoa que já tem um corpo saudável, mas mesmo assim não tem, digamos, a mente não está saudável em relação a isso, Uhum. nós trabalhamos com a questão da ressignificação. Top. Então a gente trabalha assim. Olha, já deu pra vocês perceber que tudo tá ligado a isso, hein? Ressignificar. Tudo tem um fim, é ressignificação. Sim. Colocar um novo significado naquilo. Que top, gente. Muito interessante falar isso, interessante. viu? Eu acho bem que nós todos precisamos ressignificar algo na nossa vida, alguma coisa que já nos aconteceu e que não correu muito bem, alguma experiência, né, Pedro? Que Com às vezes a certeza. gente pensa assim que tá tudo ok, mas lá na frente a gente sempre vê que falta. A gente tá batendo nas mesmas teclas ou tá fazendo o mesmo ciclo. E como funciona o tempo de sessões de terapia desses pacientes? Isso varia de paciente para paciente? Como funciona essa questão? Bom, Miriam, isso varia de paciente para paciente, varia de problema para problema, tá? Uhum. Então, tudo isso é analisado na primeira sessão da anamnese. Uhum. Nós analisamos o que tem que ser tratado. Por exemplo, a pessoa me procura, ela tem uma fobia. Ela Aham. não quer ter mais aquela fobia. É questão de uma sessão. Top. Sei lá, 20 minutos. Já tá resolvido. Agora, uma pessoa que tem um trauma de infância, de abuso, de alguma coisa que é mais complexa, mais Sim. delicada, então já é questão de ser mais sessões, tá? Geralmente são 6 a 8 sessões. Cada sessão aí, dependendo da técnica, vai variar, mas a média é 40 minutos por sessão. Ah, que legal. Então Então, é isso. Pedro, as pessoas que vai até o seu consultório sabendo da causa do problema delas, tem uma facilidade maior para o tratamento ou nem por isso? Porque eu creio também que vai pessoas que não sabem o que estão sentindo. Elas sentem algo, são depressivas, mas não sabem explicar o porquê tem aquela sensação. Assim, Mira, tem alguns casos que, por exemplo, assim, ó, tem um paciente que me procura e não sabe o porquê daquele tipo de tratamento, bloqueio ou resultado, ele não sabe. Então a gente usa algumas ferramentas, tá? Sim. Para identificar o problema, através da linguística também, da conversa, a gente consegue, tem as submodalidades, a gente consegue identificar, através Sim. da conversa na anamnese. Tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho esse problema por causa disso, disso e disso. Ok, isso é válido. Mas a gente não pode apoiar só nisso. A gente tem que fazer, ainda assim, a avaliação para ver se realmente é isso, tá? Sim. Através da conversa também a gente consegue, das técnicas. E tem pessoas que me procuram e falam, olha, tenho isso por causa disso, disso, disso. E a gente vai avaliar na mesma e realmente é aquilo. Então, assim, não importa muito pra gente. Sim, Porque se a pessoa sempre sabe ou não. Exato, porque sempre a gente vai usar as técnicas, a ferramenta para identificar o problema, para não tratar o efeito e sim a causa. Gente, que top. Então você já sabe, né? Ainda que você não saiba o que tem aí, que se passa aí com você, e você se sente desconfortável em algum momento e não sabe por quê, tem como descobrir Vamos também, descobrir né? isso. Pedro, então eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem pra gente da importância de ressignificar o nosso passado, aquele momento que gerou dor na gente, que impede da gente avançar. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí. Nós ressignificarmos o nosso passado, aquilo Sim. que nos causa dor, para que nós possamos viver uma vida plena. Para você que está assistindo, entenda a sua dor, entenda o bloqueio emocional, para que você possa viver em abundância. Às vezes você quer ser próspero, mas você está programado para ser escasso. Às vezes você quer ser um bom pai de família, ter um bom relacionamento, mas você não tem referência e por causa disso Uau. está programado para não ser um bom pai, para não ter um bom relacionamento. Então, reprograme sua mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Reprograme sua mente.
Uau, fantástico. Chegou o momento de falarmos das nossas parcerias top e você sabe que o que nós temos por aqui é muito bom gosto, gente. E eu quero dar uma dica pra você que está aí fim de semana, querendo comer aquele doce maravilhoso. Senhora Lopes é a mulher certa pra você estar fazendo seu pedido. Ela que é especializada em cake design e faz cada coisa maravilhosa que você nem imagina. Ela que nos mandou esse bolo aqui hoje, né, Pedro, que está fantástico, né? Muito bom. Que é com creme de café. Gente, pensa no bolo molhadinho, que está uma delícia. E você também pode fazer seu pedido. Ela mora na Costa da Caparica, entrega na Margem Sul, Lisboa e todas as redondezas. Por isso, viva o seu momento doce com ela, Senhora Lopes, a melhor da costa. Exatamente. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Que venha os próximos podcasts. Com certeza teremos temas aqui muito polêmicos e Com que vai certeza. ajudar e vai trazer desenvolvimento para muitas pessoas, né? Foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer é tudo Até meu. o próximo. Até. Gente, muito obrigado por estar conosco e fique ligadinho. Tchau, até o próximo podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação. You can move the highest mountains, cross the greatest oceans.